Meus irmãos, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós temos o prazer de estar recebendo a nossa irmã Viviane Cambrano, lá do Pai Cambina, né? E dizer da alegria nossa de ter você conosco aqui, te agradecer, né? mais essa força, né? Pelo carinho que tem aqui nessa casa também. E convidá-los também para na próxima sexta, nós já começaremos as palestras de comemoração dos 140 anos da nossa casa. Né? Nossa casa faz em junho agora 140 anos, e no mês de junho nós vamos fazer, então, palestras comemorativas a esse evento, esse 140, que ninguém faz 140 todo dia, né? 140 são 140, né? Então, sejam todos bem-vindos. Né? A Angelina vai ler uma página, em seguida fazemos a prece e passamos para viver. Que a paz do nosso Mestre nos envolva, nos aconchegue o coração. É muito bom estarmos aqui. Viviane, obrigada. E sempre é um prazer receber. Sejam todos bem-vindos. Eu vou ler do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. É a mensagem de Lázaro, em Paris, 1863. Obediência e resignação. A doutrina de Jesus ensina em toda parte a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura, muito ativas, embora os homens as confundam erradamente com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Ambas são forças ativas, porque carregam o fardo das provas que a revolta insensata deixa cair. A pessoa que não consegue ser resignado, assim como o orgulhoso e o egoísta, não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes desprezadas pela antiguidade material. Ele veio no momento em que a sociedade romana perecia nos desfalecimentos da corrupção. Veio fazer também luzir no seio da humanidade abatida os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Cada época está assim marcada com o solo da virtude ou do vício, a que deve salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual, seu vício é a indiferença moral. Eu digo somente a atividade, porque o gênio se eleva de repente e descobre sozinho os horizontes que a multidão não verá senão depois dele. Ao passo que a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um fim menos grandioso, mas que prova a elevação intelectual de uma época. Ai do espírito daquele que fecha seu entendimento, porque nós, que somos os guias da humanidade em marcha, o forçaremos na vontade rebelde, no duplo esforço, para que toda a resistência orgulhosa deverá ceder, cedo ou tarde. Mas bem-aventurados os que são brandos, porque prestarão dócil ouvido aos ensinamentos. Lázaro, Paris, 1863. Que assim seja. Então, vamos elevar o nosso pensamento ao agradecer a Deus por essa oportunidade. Deus Pai querido, Pai amado, Pai todo-poderoso, amoroso e bom,
Aqui estamos nós, mais uma vez, na tua presença, a expressar nossa gratidão pela graça da vida, pela bênção da vida. Em especial, queremos agradecer, Pai querido, pela presença de Jesus na nossa vida. Ele que nos tutela desde há muito e com certeza há de nos tutelar ainda por muitas e muitas vidas. E nesse momento nós pedimos ao Mestre que nos envolva a todos, encarnados, desencarnados, para que possa, com a sua presença harmoniosa, com o seu amor incondicional, nos envolver a todos. Mas, em especial, nós pedimos também a Maria, nossa Mãe Amantíssima, para que envolva a nossa irmã Viviane, nesse momento, trazendo a ela a paz necessária para que ela possa receber dos altos a mensagem necessária para tocar cada coração na noite de hoje. Seja conosco, Mestre querido, hoje e sempre, nos protegendo e nos amparando. Que assim seja. Nossa Deus. Então, nossa irmã Viviane traz para nós hoje uma temática muito importante: quem somos nós? Né? Então, que Jesus nos envolva e nos permita, com esses ensinamentos que teremos aqui hoje, entendermos um pouco mais do que somos nós. Né? E, na realidade, nós vamos aprender a sair daqui um pouco mais de entendimento sobre isso. A palavra é sua, fica muito à vontade. Obrigada. Boa noite. Jaime e Angelina me agradeceram por estar aqui, mas, na verdade, o agradecimento parte de mim, ainda mais nesse ano tão importante para casa. Então, eu agradeço mais uma vez a confiança no nosso trabalho. E, enquanto vocês estão olhando ali, essa perguntinha, quem somos nós? Pode parecer difícil, mas é super fácil de responder. Todos nós somos filhos de Deus, criados para a perfeição. O nosso destino é habitar os mundos celestes na condição de espíritos puros. Esse é o final da nossa história. Olha que maravilha saber que sim, nós seremos espíritos puros e habitaremos mundos celestes. E ao contrário de uma história de um livro ou de um filme, não tem problema nenhum nós já sabermos o final da nossa história. Pelo contrário, nos estimula a querer chegar lá. Mas agora, como individualidade aqui no plano terrestre, alguém já se perguntou quem sou eu? Viviane, mais fácil ainda do que quem somos nós. Claro que eu sei quem sou eu. Será que sabe mesmo? Porque nós não estamos falando aqui dos seus dados pessoais, do seu nome, da sua filiação, do seu estado civil, da sua formação acadêmica, dos lugares nos quais você já trabalhou. Retire todas essas referências a seu respeito, assim como retirem todos os rótulos que outras pessoas colocaram em você ou aqueles que você mesmo se colocou. Quem sobra? Você. E quem é esse você que habita essas camadas mais profundas do seu ser? Imagino que todos aqui conhecem a frase "conhece-te a ti mesmo". Ela data de séculos antes de Cristo, mostrando há quanto tempo esse assunto vem sendo falado. E quando nós começamos a estudar essa temática, nós descobrimos que nós somos moldados por muitas variáveis. Essas aqui são apenas alguns exemplos. Os nossos relacionamentos, a educação, a cultura, aprendizado, as nossas reencarnações anteriores, as nossas experiências, as nossas crenças. Tudo isso aqui molda a nossa forma de reagir. Molda o quê? O nosso comportamento, o nosso externo. Mas nada disso aqui diz quem nós realmente somos, a nossa parte interior. E qual é a importância do autoconhecimento? Que nós possamos identificar as nossas partes
que já estão bem desenvolvidas e aquelas outras que nós ainda precisamos melhorar. Porque sem o autoconhecimento, nós acabamos não conseguindo descobrir quais são os nossos talentos. E tal qual aquele servo da parábola de Jesus, ao invés de multiplicarmos os nossos talentos, nós enterramos. E quando nós não sabemos os nossos talentos, nós nos afastamos do nosso propósito, aquilo que nós viemos fazer aqui. E sem saber qual é o nosso propósito, a nossa vida fica sem sentido. Nós ficamos andando em círculos, cometendo os mesmos erros. Sim, para quem perguntou, porque deu para ouvir daqui. O autoconhecimento é um processo incômodo, doloroso, desafiador, mas ele é essencial para que nós possamos começar a descobrir a nossa luz, a luz que nós trazemos em nós, porque o Mestre não só falou para nós que nós temos luz, como nos orientou, nos disse que nós precisamos deixar com que essa luz resplandeça, com que essa luz brilhe. O problema é que, ao longo das nossas reencarnações, das nossas experiências, nós fomos acumulando sombras. A sombra é um conceito que Jung trabalhou muito e na psicologia espírita, Joana de Ângeles e Hermance Dufour falam muito sobre a sombra. E o que é essa sombra? É aquela parte nossa que nós não queremos nem olhar para ela. Ou aquele pedacinho que a gente nem lembra mais que está dentro da gente. Sabe quando não estamos com vontade de fazer faxina, ainda mais numa sexta-feira chuvosa, aí a gente vê que está sujinho ali, a gente se enxuta para debaixo do tapete? Ou quando nós vamos nos mudar, aí começamos a mexer em gaveta, em caixa, e aí de repente, nossa, para mim isso aqui já estava no lixo há muitos anos, eu nem sabia que eu tinha guardado isso ainda, a famosa tralha. Pois é, para o autoconhecimento e para a reforma íntima vale o mesmo raciocínio. As nossas sombras são essas sujeirinhas, essas tralhas que nós guardamos em nós. E que mais cedo ou mais tarde, o ideal é que seja o quanto antes, nós vamos ter que olhar para elas. E é aqui, nesse ponto, que entra a reforma íntima, como esse olhar lúcido, equilibrado, sincero. Realmente está sujo ali o chão. O que eu posso fazer? Eu posso passar uma vassoura, eu posso passar um aspirador, ou nesses tempos modernos eu posso programar o robozinho para limpar para mim. Eu ainda sou muito reativa. Quando eu dou por mim, eu já falei bobagem, eu já fiz besteira. O que eu posso fazer para melhorar esse meu lado? Estão percebendo para onde nós vamos caminhar na noite de hoje? E quando nós falamos de autoconhecimento e de reforma íntima, a melhor comparação que nós podemos fazer é com a reforma de uma casa. Por quê? Primeiro ponto, nós precisamos conhecer a nossa casa. Se eu vou reformar a minha casa, eu tenho que saber o que está velho, o que está estragado, o que não está funcionando mais. Será que é a fiação que está ameaçando abrir curto? Será que é a parede que descascou? Será que é o teto que está com alguma infiltração? Segundo ponto, nós precisamos saber que sim, será desconfortável, vai fazer sujeira, vai ser cansativo, vai demorar mais tempo do que nós imaginamos. Mas aí é que entra o ponto número 3. Nós precisamos ter a consciência de que a reforma é para ficar melhor do que estava. Olha que maravilha! Será que não vai valer a pena passar por uma reforma para termos uma casa do jeito que nós queremos? Agora, para a reforma íntima, os mesmos passos. Primeiro, eu preciso conhecer a minha casa. Eu preciso me conhecer. Saber o que está estragado em mim, o que está velho.
Será que sou eu que estou dando curto-circuito com tudo e com todos? Será que foi a minha fé que descascou? Será que eu estou aqui com uma infiltração de pensamentos negativos? Sim, eu tenho que saber que será desconfortável, incômodo, desafiador, vai dar desânimo e até vai dar vontade de desistir. Mas não é para ficar melhor do que estava? Nós precisamos ter essa consciência de que todo esse processo é para nos trazer o quê? Paz íntima, para nos trazer uma melhora, para que possamos ficar de bem conosco. Então, nós estamos falando aqui de dois processos diferentes, mas que andam juntos. O primeiro deles é o autoconhecimento, que faz com que nós possamos saber aquilo que está velho dentro de nós, possamos identificar os padrões de pensamento, sentimento e de comportamento e que possamos tomar conhecimento das nossas sombras. Esse é o autoconhecimento. A reforma íntima faz essa renovação daquilo que está velho dentro de nós, desconstrói os padrões de pensamento, sentimento e de comportamento e transforma as nossas sombras em luz. Fala-se muito no nosso meio espírita sobre aquele homem velho que nós precisamos deixar para trás, abandoná-lo, mas não é relegá-lo, não, porque ele tem a sua sabedoria. Ele nos ajudou a chegar até aqui. O que nós precisamos fazer com esse homem velho é dar uma redirecionada a ele, mudar os aplicativos que estão rodando aqui, dar uma repaginada nesse homem velho. Porque reforma íntima e autoconhecimento, e vocês vão nos ouvir falar muito essas duas palavras, e é proposital, intencional. É como se nós quiséssemos fazer uma lavagem cerebral do bem em todos, para que vocês possam sair daqui, vocês não, nós, possamos sair daqui com essa ideia fixa na nossa mente, para iniciar esse nosso processo de transformação. Então, esse homem velho, ele faz parte de nós. Nós não podemos simplesmente deixá-lo para lá. E a reforma íntima nada mais é do que uma renovação íntima. Não é sobre santidade, porque senão vira tortura íntima. E que ferramentas nós podemos nos utilizar nesse processo? Podemos ler livros sobre o assunto, podemos assistir vídeos, palestras, podemos buscar uma terapia convencional, podemos também buscar uma terapia alternativa, complementar ou integrativa. E hoje em dia existem muitas dessas terapias que são focadas nesse autodescobrimento. E é claro que no caso das terapias, tudo com profissionais devidamente capacitados para isso, porque nos dias de hoje, com as redes sociais, tem muitas pessoas vendendo felicidade e bem-estar em um final de semana. Então, não é bem assim que funciona. É tudo um processo. Existem passos, existem etapas. É como fazer um bolo. Dependendo do sabor do bolo, eu vou precisar dos ingredientes adequados, nas quantidades corretas, vou precisar misturá-los da forma ideal, vou levar para assar por um determinado tempo a uma determinada temperatura. É tudo um processo. Mas essas ferramentas que nós falamos, elas são ferramentas apenas externas. E existe uma ferramenta, que é uma ferramenta que cabe apenas a cada um de nós, que é algo interno, que é a autoobservação. Essa autoobservação é um compromisso diário nosso. Não é da noite para o dia, não é de uma semana para outra, ou não é como a moda do momento, em 21 dias tudo vai se transformar na sua vida. Não. Repetimos, é um processo. E é exatamente nessa autoobservação que nós vamos começar a identificar esses padrões
de pensamento, de sentimento e de comportamento, e a partir daquilo que nós fomos observando em nós, nós vamos começar a desconstruir esses padrões. É exatamente nesse momento que nós vamos... Mas por que sempre quando alguém me fala isso, esse pensamento recorrente vem à minha mente? Por que sempre que eu me vejo nesse contexto, eu sinto isso? Por que eu sempre faço dessa forma? Nós vamos começar a nos perguntar por que eu penso o que eu penso, por que eu sinto o que eu sinto, por que eu faço o que eu faço. Porque nós espíritas sabemos que tudo é energia. Nós já trouxemos essa escala vibracional do Dr. David Hawkins em outras oportunidades aqui, porque ela mede a energia. Aqui são vários sentimentos e ali a frequência em hertz. E nós sabemos que os nossos pensamentos são energia. Os nossos sentimentos são energia. Tudo aquilo que nós fazemos gera um tipo de energia, vibra em uma determinada frequência. E qual será que é a frequência mais corriqueira dos nossos pensamentos? Será que nós conseguimos vibrar iluminação, paz, alegria, amor, sempre, em todos os momentos? Não importa o que nos aconteça, nós sempre estamos vibrando lá em cima. Será que os nossos sentimentos estão sempre aqui embaixo? Vergonha, culpa, apatia, pesar, medo, raiva, orgulho. Não importa o que aconteça, nós sempre estamos numa vibração mais baixa. As nossas ações, onde será que elas se enquadram nessa tabela? Porque aqui, contraído e expandido, essas vibrações mais baixas, elas são pesadas, elas realmente contraem o nosso corpo, nos fazem sentir peso, porque são baixas, têm uma vibração, têm uma frequência muito baixa. Em compensação, aqui para cima nós vemos que está expandido, porque são frequências mais altas, que fazem com que nós nos sintamos mais leves. É claro que nós ainda não vamos conseguir vibrar nas frequências mais altas o tempo todo. Nós vamos oscilar e está tudo bem, sem cobranças excessivas em nós mesmos, porque o mundo já nos cobra muito, as pessoas já nos cobram muito, então sejamos mais empáticos conosco. Nós vamos oscilar, mas nós precisamos evitar ficar muito tempo aqui embaixo. Por isso é que Jesus nos fez a observação: orai. Para que orar? Para expandir, para tentar nos elevar o máximo possível. E vigiai. Para quê? Para que depois de elevar, qualquer coisa que nos aconteça, nós não desçamos e abaixemos a nossa vibração. E quando nós conseguirmos, nessa autoobservação do porquê eu penso, porquê eu sinto, porquê eu faço, quando nós conseguimos identificar esses padrões e mudá-los, vamos nos alegrar. Porque muitas vezes nós esperamos grandes acontecimentos na nossa vida para ficarmos felizes. Assim como muitos de nós esperam grandes acontecimentos para botar aquela toalha bonita na mesa, um dia especial. Mas todos os dias não são especiais na nossa vida. Ainda mais aqueles nos quais nós conseguimos chegar até o final do dia, tendo vencido a nós mesmos. Reformar, formar de novo, nos moldar, agora com conhecimento de uma forma mais consciente. Porque esses processos do autoconhecimento e da reforma íntima não são para sermos perfeitos, ainda não, mas sim para que possamos ser melhores. É sobre desenvolvermos estratégias para nos tornarmos pessoas
melhores a cada dia. E por falar em estratégia, quem estudou administração de empresas deve se lembrar dessa matriz, que é a matriz FOFA. Porque o autoconhecimento e a reforma íntima não são apenas sobre as nossas fraquezas, aquilo que nós ainda precisamos melhorar. Não! Eles falam também das nossas forças, daquilo que nós já temos bem desenvolvido em nós. Mas eles tratam também das ameaças que nós podemos encontrar no meio do nosso caminho para não conquistar a nossa melhora e das oportunidades que podem surgir no nosso caminho. Um exemplo para usarmos essa matriz. Meu objetivo é me tornar mais assíduo nas sessões de sexta-feira, estar mais presente nas palestras. Porque quando eu estou lá no Grêmio, nossa, eu me sinto tão bem, eu fico tão leve, meu coração fica em paz. Essa é a sua força. Ai, mas eu não tenho disciplina nenhuma para ir toda sexta-feira. Essa é a sua fraqueza. Que ameaça pode te atrapalhar para você conquistar o seu objetivo? Ah, mas eu não tenho ninguém para me incentivar a ir lá. Se está muito frio, porque está frio, eu não vou. Se está muito calor, eu não vou porque está muito calor. Se está chovendo, eu não vou porque está chovendo. E que oportunidade você pode encontrar de melhora? Poxa, sempre que eu vou lá, a Jussara está lá. Então, ela deve ser uma frequentadora frequente. O que eu posso fazer? Conheço a Jussara. Eu posso pedir para ela, para toda sexta-feira, me mandar uma mensagem para me estimular aí na palestra? Ou então, poxa, a Tereza mora perto da minha casa. Eu posso pedir a ela para passar na minha casa para me ajudar, para me estimular a frequentar mais o Grêmio. Um exemplo simples de como nós podemos nos utilizar de uma ferramenta que, ao mesmo tempo, é uma ferramenta externa e interna, porque nos convida à reflexão para a nossa melhora. Acontece que, como nós já falamos lá no início, esses processos são processos muito dolorosos, muito incômodos. E nós acabamos deixando para lá. E o problema de deixar para lá é que a nossa mente e o nosso corpo não estão mais aguentando tanta sujeirinha debaixo do tapete, tanta tralha armazenada dentro de nós. Nós estamos adoecendo fisicamente, mentalmente, porque os transtornos mentais vêm aumentando de uma forma absurda. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. Muito em consequência de que o Brasil é o país onde as pessoas passam a maior média de tempo no celular. É uma média de 5 horas e meia por dia ao celular. Não é usando o celular para trabalho, é simplesmente usando o celular. Nós somos uma sociedade adoecida. E os transtornos mentais fazem com que o nosso corpo fique em desequilíbrio e nós adoecemos mentalmente e fisicamente. E por que nós estamos fazendo isso? Para não olhar para a dor. E para não olhar para a dor, o que nós fazemos? Nos entregamos aos vícios. E quando falamos em vício, a primeira coisa que nos vem à cabeça, drogas, cigarro, bebida. Acontece que a vida moderna nos trouxe diversos outros vícios. Excesso de trabalho, excesso de compras, apostas, jogos, o uso de redes sociais, nem se fala. Isso para quê? Porque nós não queremos olhar para as nossas sombras. Nós não queremos olhar para essas tralhas, para isso que nós carregamos, mas que no fundo, nós sabemos que nós não precisamos mais carregar. Nós estamos virando uma sociedade adoecida. E cada vez mais
nossas crianças e nossos jovens estão seguindo pelo mesmo caminho. E qual seria a solução para isso? O autoconhecimento e a reforma íntima. Porque esses processos, eles vão nos experimentar, eles vão nos provocar de formas diferentes. Não adianta querer pegar a receita da coleguinha aqui, da coleguinha do lado, de quem está atrás ou na frente, porque cada um de nós vai precisar passar por um processo completamente diferente. Porque nós somos diferentes. Então não podemos querer nos comparar com o outro, porque nem sempre o que funciona para uma pessoa funciona para nós. Assim como são diferentes os caminhos pelos quais a vida, todos os dias, nos convida ao autoconhecimento e à reforma íntima. Mas quantos de nós aceita passar por esse desconforto? Quantos de nós aceita passar por esse incômodo? Quantos de nós aceita caminhar um passo a mais? Como disse o nosso mestre, e se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Porque esse é o processo. Caminhar um pouco mais, mesmo com dor. Porque no final vai valer a pena. E para vocês perceberem que vai valer a pena, nós vamos fazer agora um rápido exercício de visualização. Quem quiser fechar os olhos, feche, porque muitas vezes os estímulos visuais acabam nos atrapalhando. Vamos voltar para a reforma da nossa casa. Cada um vai pensar naquele cômodo da sua casa que por algum motivo te incomoda, por algum motivo você não gosta, por algum motivo você gostaria que fosse diferente, mais bonito, com uma outra cor. Pensa naquilo que te incomoda na sua casa. Se for a casa inteira, maravilha. Pensa em como seria a casa dos seus sonhos. Vou tomar uma água enquanto vocês vão trazendo esse cômodo que te incomoda e esse cômodo ideal da sua casa. Vocês já imaginaram aquela sala aconchegante? Aquele banheiro com aquela banheira cheia de espuma nesse frio, então, que maravilha! Aquela cozinha gourmet, olha que espetáculo! E aquela piscina incrível. Não causa uma satisfação só de nós imaginarmos uma melhora na nossa casa física, no nosso ambiente físico? Agora vocês imaginem a satisfação dos nossos amigos espirituais, dos nossos anjos da guarda, aquele que lá, quando nós estávamos lá no Ministério da Reencarnação, Viviane está pronta para reencarnar, aí assinou, sem muita vontade, sabia que não ia dar certo, mas ele tinha que fazer o papel dele e assinou que eu estava pronta para vir. Imaginem a satisfação dos nossos anjos de guarda percebendo o nosso interesse, o nosso primeiro passo, ainda que pequenininho, em busca do nosso autoconhecimento, de quem nós somos, da nossa reforma íntima. Porque nós não precisamos de muito, poucos esforços resolvem isso. Kardec perguntou aos espíritos superiores na pergunta 909, de O Livro dos Espíritos: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Sim, e por vezes fazendo esforços bem pequenos. O que lhe falta é a vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. E ali, mais inclinações não é apenas fazermos o mal às outras pessoas. Serve para qualquer coisa, inclusive para fazer o mal para nós mesmos, através da preguiça, da procrastinação, da reclamação,
da revolta. Então, com poucos esforços, nós conseguimos. Só que é uma tarefa interna, individual. Não é o Grêmio Espírita com nenhum dos trabalhos que ele faz. Não é nenhuma palestra. Não é uma água fluidificada. Não é um livro que você vai ler. Não é o seu anjo da guarda. Isso tudo é externo. Ajuda, sim, serve para nos dar ânimo, coragem, para nós não desistirmos. Mas o seu processo é com você mesmo. Ninguém pode fazer o seu processo de autoconhecimento e de reforma íntima a não ser você. E com poucos esforços, mas libertadores, como disse Jesus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós agora, o Ronald faz palestra aqui com vocês, de Barra Mansa. Ele esteve esse ano lá no Paicambinda, no início do ano, e como tudo que é bom, nós copiamos. Vamos pegar uma ideia dele, não sei se foi dele ou se ele copiou de alguém, mas vamos pegar essa ideia, porque ele analisou uma determinada frase, não foi essa, palavra por palavra. É como se nós fôssemos fazer agora uma aulinha de análise sintática espiritual. Quem não gostava de análise sintática na escola, só lamento, mas eu garanto que essa vai ser mais fácil. Todos prontos? Vai valer nota para o final, porque a Angelina e o Jaime vão passar um questionário. A média é 10, porque para ser espírito puro média é 10. Então, prestem bem atenção. Conhecereis. Verbo. Está no futuro do presente do indicativo. Esse verbo expressa uma certeza, ou seja, não há escapatória. Todos nós vamos conhecer aquilo que nós precisamos conhecer. E eu digo nós porque conhecereis está na segunda pessoa do plural. Vós, vocês, porque é o Cristo falando, mas eu estou no meio de vocês. E todo verbo, ele indica uma ação, um movimento. De quem? Nosso. De acordo com o dicionário, conhecer tem muitas definições, mas separamos aqui algumas bem interessantes. Conhecer pode ser tomar conhecimento de algo ou de si mesmo. Autoconhecimento. Ter noção da própria capacidade. Autoconhecimento. Ter perfeito conhecimento de si próprio. Autoconhecimento. Saber quem é. Autoconhecimento, ou seja, conhecer é criar laços profundos, criar intimidade. Com quem? Com nós mesmos. A. O A é um artigo definido. Agora eu vou contar algo pessoal meu. Não é uma camisa de um time de futebol qualquer. Claro que não. É a camisa do melhor time do mundo. A camisa do Flamengo. Só lamento. Quem não pensa? Não é uma verdade qualquer, é a verdade. Verdade aqui é objeto direto, ou seja, Cristo foi direto. Mas e agora? Como que podemos definir verdade? Porque a minha verdade sobre qual é o melhor time de futebol do universo, do cosmos, de tudo, aí todo mundo já sabe. Mas essa é a minha verdade. Não é de meia dúzia aí que não entende muito de futebol. Mas como que a gente vai definir verdade? Porque é difícil definir o que é verdade. É algo sério e diríamos que é até perigoso. O dicionário define verdade como a qualidade pela qual as coisas se apresentam como realmente são. Mas só que não é a minha verdade. Não é a nossa verdade. É a verdade de quem disse a frase. É a verdade de Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É a verdade sobre quem nós realmente somos.
vós sois deuses. Nós não somos corpo, nós somos espírito, nós somos consciência. O E é um conectivo, ele liga duas orações. No nosso caso, ele é uma ponte que todos nós precisamos atravessar entre o conhecimento e a libertação, que é o que virá logo em seguida. A verdade, de novo ela. Só que se lá em cima ela era um objeto direto, aqui ela é sujeito, é o cara, é a nossa amiga íntima. Por quê? Porque nós já a conhecemos lá em cima. E agora ela vem como uma chave. Não uma chave. Ela vem como a chave. Não é uma chave qualquer. É a chave que vai nos conduzir para essa libertação. Mas conduzir quem? Vós, vocês, na fala do Cristo, eu, obviamente, no meio de todos vocês. Segunda pessoa do plural. Libertará. De novo, um verbo. De novo, esse verbo está no futuro do presente. Esse futuro do presente é um futuro que tem raízes no presente. Ou seja, para que consigamos chegar a esse futuro, nós precisamos criar raízes aqui no presente. Fazer boas escolhas aqui no presente. E como um verbo, de novo, precisamos fazer o movimento. Porque é preciso querer se libertar. É preciso querer sair da zona de conforto, sair do sofá, sair do celular, sair da procrastinação. É preciso um movimento de quem? Nosso. Porque é o nosso processo. Não é o processo do outro. É o processo individual de cada um de nós. Mas aí nós vamos nos libertar de quê? Vocês podem estar perguntando. Pensem de que vocês precisam se libertar. Será que é da mesma coisa que eu? Será que nós precisamos nos libertar de forma conjunta? Que processo é esse de libertação pelo qual nós precisamos passar? Quais são essas coisas das quais nós precisamos nos libertar? Lembram-se lá no início do autoconhecimento da reforma íntima dos padrões? Nós precisamos nos libertar dos nossos padrões de pensamento, de sentimento e de comportamento. Esses padrões que nós já sabemos que não funcionam mais, que nós já sabemos que não são mais condizentes com o momento no qual o nosso planeta está atravessando, que não são mais condizentes com o nosso conhecimento, com aquilo que nós já sabemos através da doutrina espírita, aquilo que o nosso mestre veio nos trazer. Precisamos fazer esse movimento de nos libertar através do conhecimento primeiro, para que esse conhecimento venha como uma chave, a chave. A gente não falou sobre aquela virada de chave que a gente precisa dar? Então, já passou do momento de nós fazermos essa virada nessa chave. Nós precisamos nos libertar da nossa ignorância. E ignorância no sentido daquilo que nós ignoramos, tá? Porque muitas pessoas usam essa palavra ignorância no sentido de ofender alguém. Obviamente não é o nosso intuito, é ignorância daquilo que nós ignoramos. E aquilo que nós ignoramos nos causa sofrimento. Então nós precisamos nos libertar também do nosso sofrimento. Existe uma frase que é muito utilizada pelo pessoal que faz constelação familiar, que é algo mais ou menos assim: aquilo que não é visto
não é curado. Isso que não é visto é o quê? É a nossa ignorância, aquilo que nós não sabemos. Olhem a importância do conhecimento e a importância do autoconhecimento. Então, nós precisamos querer passar pelo desconforto, passar pelo incômodo, mas dar esse passo em busca do autoconhecimento e da nossa reforma íntima. Será que aquilo que você precisa se libertar é da reclamação em excesso? É da maledicência? É da avareza? É do excesso de crítica? É do excesso de julgamento? Cada um de nós vai precisar se libertar de algo diferente. Por quê? Porque nós somos seres individualizados. Nós não somos seres produzidos em escala. Tudo na nossa reencarnação foi programado de acordo com aquilo que nós necessitamos, de acordo com aquilo que nós precisávamos passar aqui para que nós pudéssemos aprender. Então, tudo é individualizado. Ou, como eu ouvi em uma palestra espírita, tudo é customizado na nossa reencarnação. E customizado, quando eu ouvi isso, me lembrou aquelas camisas de bloco de carnaval, que geralmente as mulheres fazem isso. Todo mundo, 2 semanas antes do bloco, recebe uma camisa igual. Chegou no dia do bloco, estão completamente diferentes. Uma cortou uma manga, a outra cortou 2, uma bordou, a outra colocou franjinha. Assim é a nossa vida. É tudo individualizado, é tudo customizado na nossa reencarnação. O que é igual são os passos que nós precisamos dar. Primeiro passo, o autoconhecimento. É esse conhecer essa verdade. E o segundo passo é a reforma íntima, permitindo que aquilo que nós conhecemos venha para que possamos nos libertar. Mas é claro que nós não vamos fazer todas as mudanças nessa encarnação. Tudo tem etapas, é tudo um processo, é um projeto de melhoria contínua até nos tornarmos espíritos puros. Mas para isso nós precisamos começar. Por que não hoje? Por que não agora? Como será? Como eu gostaria de estar na minha próxima reencarnação? Alguém já fez essa pergunta? Porque se vocês acham que a nossa próxima reencarnação vai ser apenas definida quando nós estivermos lá no mundo espiritual, aí vão nos chamar de volta lá no Ministério da Reencarnação. E aí, Viviane, tudo bem? Você está pronta? Próxima reencarnação, aí vamos de espírita de novo? Vamos ser trabalhadora de casa espírita outra vez? Vocês acham que eles vão pegar assim uma folhinha em branco para planejar a nossa próxima reencarnação? Eles vão pegar uma folhinha assim, ó, toda rabiscadinha. Aí vão dar uma olhadinha. Então, Viviane, eu estou vendo aqui que você teve 625 oportunidades para melhorar nesse quesito aqui. Você não aproveitou nenhuma e ainda criou 483 pendências nesse mesmo assunto. Interessante. Então, estou vendo aqui também, olha, que você pediu para passar por essa prova aqui. Foi pedido seu. E você reclamou 4.999 vezes só dessa questão aqui. O bom é que ficou abaixo de 5.000, porque se for acima de 5.000, aí já fica um pouquinho complicado. A nossa próxima reencarnação está sendo definida agora, hoje, com as escolhas que nós estamos fazendo, com as oportunidades que nós estamos ou não aproveitando. E aí? Como será? Porque nós espíritas cometemos um erro muito grave, que é achar que reencarnar é algo muito fácil. Só escolher um pai e uma mãe e tá tudo certo. Vamos fazer um resuminho aqui bem grosseiro de como é o processo reencarnatório? Primeiro é preciso definir qual o momento do globo, do planeta onde você vai reencarnar,
que momento esse planeta está passando que vai ser interessante para você, que vai te dar algum aprendizado. Depois, eles vão definir qual país, qual a cidade, que tem aquela cultura que vai te provocar para você evoluir. Aí eles vão escolher qual a família, que educação, que valores morais essa família vai ter ou não, para que você possa aprender. E aí, quem vão ser os seus pais? O que eles vão ter de característica? Para o bem ou para não tão bem assim? Só que aí, para os nossos pais, eles vão ter que passar por tudo isso da gente. E para os nossos pais, primeiro tem que ter reencarnado os pais deles, e aí tem que programar isso tudo para os pais deles também. E aí depois, quem vai vir horizontalmente conosco? Nós vamos ter irmãos, amigos, pessoas que vão nos ajudar ou que nós vamos ajudar? E quais são aqueles que vão ser descendentes? Nós teremos filhos, nós vamos ajudar o filho de alguém, algum primo. Qual vai ser a nossa profissão? Qual vai ser o corpo ideal? Estão percebendo que é um bocadinho cansativo programar uma reencarnação? E aí nós vamos continuar perdendo as oportunidades? Porque o planeta vai. O planeta vai se regenerar. Ele não está ligando muito se a gente vai ou não, porque tem espíritos vindo de outras esferas para nos ajudar nesse processo pelo qual a Terra está passando de regeneração. O planeta vai. A pergunta é: nós vamos com ele ou nós vamos ficar para trás? E nós não podemos cair na pegadinha espírita, porque o espiritismo tem uma pegadinha que é algo assim meio chatinho, sabe? Porque como nós temos o conhecimento através de toda a informação que Kardec nos trouxe, Kardec e diversos outros trabalhadores, nós conhecemos, né, a pluralidade dos mundos habitados, nós temos conhecimento da imortalidade da alma, da reencarnação, mas aí eu já li os livros da doutrina e outros, e eu ainda não consegui melhorar. Eu ainda estou fazendo um monte de bobagem, não é possível porque isso é um karma, porque eu não sei, eu tenho que sofrer mesmo, eu acho que eu tenho que ir para um umbral, eu tenho que ficar uns 50 anos lá no umbral, eu não tenho jeito, ou eu não sei, eu devo estar cheia de obsessor, eu tenho que ir na casa espírita, porque eu sou imperfeito mesmo, meu Deus do céu, eu tenho que sofrer. Se tiver alguém passando por algo parecido, dá uma respirada, porque o espiritismo não veio cobrar nada de ninguém, nem Jesus fez isso. O espiritismo é uma doutrina consoladora, não uma doutrina cobradora. Irmã Dufour, no livro Reforma Íntima Sem Martírio, diz assim: o conhecimento espírita pode levar à angústia existencial diante de novos alvitres, ou seja, convites comportamentais de suas lúcidas propostas. Muitos corações, convidados por suas atrativas ideias, poderão experimentar, em graus diversos, a angústia da melhora, o sofrimento que reflete a luta entre o eu real e o eu ideal. Porque o que não nos falta é conhecimento. A doutrina espírita é uma doutrina que proporciona conhecimento. E esses convites que a doutrina nos faz, através dessas propostas lúcidas, geram, sim, essa angústia. Essa angústia nada mais é do que esse conflito interno nosso, porque nós temos o nosso Mestre Jesus como guia e modelo. E o Espiritismo nos traz esse eu ideal e esse eu real. E nós sabemos que tem esse eu ideal aqui, que nós precisamos atingir. Só que todos os dias, quando nós olhamos no espelho, nós vemos esse eu real, cheio de imperfeições. Então essa angústia é esse conflito que nós passamos. Mas nós precisamos sim nos desafiar para que nós possamos nos melhorar a cada dia. E a irmã Dufour, também no livro Reforma Íntima Sem Martírio, ela nos diz:
faça as pazes com as tuas imperfeições. Descubra tuas qualidades, acredite nelas e coloque-as a serviço de tuas metas de crescimento. Essa é a fórmula da verdadeira transformação. Se por acaso vocês esquecerem tudo o que nós falamos na noite de hoje, guardem apenas a primeira frase: faça as pazes com as tuas imperfeições. Porque para nós ela resume tanto o autoconhecimento quanto a reforma íntima. Porque para eu fazer as pazes com as minhas imperfeições, eu tenho que conhecer as minhas imperfeições. Então eu tenho que ter o autoconhecimento. E para eu fazer esse movimento de querer fazer as pazes, esse movimento é a reforma íntima. Somente a reforma íntima, somente o autoconhecimento pode fazer com que consigamos identificar, descobrir as nossas qualidades, os nossos talentos. Lembram-se que falamos lá no início sobre os nossos talentos? E é através da reforma íntima que nós colocamos esses talentos a serviço da nossa transformação, alinhados ao nosso propósito de vida, fazendo com que a nossa existência tenha sentido. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Quando nós iremos acreditar que essa vida em abundância é nossa por direito, abundância de saúde física e mental, de equilíbrio emocional, de plenitude espiritual. Todos os dias a vida nos convida, através das situações, a descobrirmos quem nós realmente somos. Todos os dias nós somos apresentados a nós mesmos, a quem somos de verdade, através de tudo o que nos acontece. E para que nós possamos atingir essa abundância, nós temos que ter como objetivo descobrir essa luz que nós carregamos em nós, essa essência luminosa, e deixá-la brilhar, como disse o nosso mestre. Diariamente somos apresentados a quem somos, a redescobrir os recursos valiosos que cada um de nós já traz dentro de si. Agradecemos pela paciência de nos ouvir e sintam-se todos abraçados pelo nosso coração. Muito obrigada. Vamos elevar os nossos pensamentos, respirar de forma profunda, porém calma, sem pressa, porque agora não existe mais tarefa a ser cumprida. Apenas acalmar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, e elevar o nosso pensamento aos nossos amigos espirituais que nos trouxeram aqui, a Jesus, a Deus, agradecendo pela oportunidade de estarmos uma vez mais na Casa Espírita, podendo nos beneficiar de todas essas energias que nos são trazidas pelos espíritos superiores, que possamos, ao sair daqui, dividir com todos aqueles que cruzarem o nosso caminho um pouco do que aqui recebemos. Agradecemos a presença dos irmãos encarnados, mas também daqueles desencarnados que estão também como nós no seu processo de autoconhecimento. Que Deus possa nos abençoar,
cada vez mais, hoje e sempre. Que assim seja. Em teu nome, mestre querido, sempre com muito respeito, encerramos a nossa reunião desta noite. Muito obrigada, que assim seja. Assim seja. Obrigada, Viviane. Eu que agradeço. É sempre muito bom ouvir. Muito bom. Obrigada. Falei no começo, esse tema ia nos tocar, né? Eu tenho certeza que tocou a todos vocês. E tocou muito também, né? Porque a mensagem que a Viviane trouxe hoje é uma mensagem que vai nos encontrar conosco mesmo. Perguntas profundas e requer de nós respostas que nós precisamos dar. Nós iremos reencarnar, com certeza. Não tenho dúvida quanto a isso. Poderíamos retornar aqui, nesse planeta, ou em outro, mas para que a gente retorne aqui, nesse planeta maravilhoso, que é o planeta Terra, nós temos que fazer alguma coisa pelo planeta. Fazer alguma coisa para os nossos irmãos que estão em caminhada conosco. Não adianta só caminharmos em frente e deixarmos para trás imensidade de irmãos. Essa caminhada tem que ser conjunta. Aí nós vamos construir essa possibilidade de estar retornando aqui no planeta regenerado. Pensar. Nós podemos, com o nosso comportamento, os nossos hábitos, os maus hábitos, também retornar na Arábia Saudita, no Iraque, no Irã, na África. Que vai ditar isso é o nosso, como colocou a Viviane, é o nosso comportamento hoje, que vai construir nossa nova reencarnação. Oswaldo, por favor, eu tenho um livro aqui, Evangelho segundo o Espiritismo, vou sortear para vocês, e eu vou pedir a Viviane, nós temos aqui